Shalom, shalom. Boker Tov a todos. Tzohorai Tovim, já boa tarde. Que o Criador nos abençoe. Em nome de Yahushua HaMashiach. Quero agradecer ao nosso soberano do universo, que tem guardado todas as duas casas de Israel nesses últimos dias. Dias dificultosos, dias de decisão e dias de filtragem. Yahweh está filtrando o nosso sangue para ver se tem vida nele. E a vida está no Mashiach. E o Mashiach é a nossa Torá viva. Hoje é o 15º dia de Omer, restando 35 dias para Shavuot. Então, nós estamos numa contagem regressiva até Shavuot. E nessa contagem nós estamos esperando que o nosso Criador do Universo, Yahweh Tsevaot, através do nosso Mashiach, volte para nós através do seu Ruach, como ele fez naquele Shavuot daquele ano, 4.000 e alguma coisa, né? Quando ele voltou com o seu Ruach. Nós estamos fazendo um estudo, que é o último dia hoje desse estudo sobre as contradições nos livros das cartas de Shaul HaShaliach, do apóstolo Paulo. E muitas pessoas vão estar se utilizando dessas traduções, infelizmente, para denegrir a Torá. Então, a nossa posição como nazarenos é: a Torá é o nosso respirar. A Torá representa a encarnação do Mashiach. Sem Torá não há fé, emuná. Sem emuná não há Torá. Então, os dois, a fé sem obras é morta. Então, qualquer um aí que é cristão, ou que é qualquer religião, qualquer sistema aí que está utilizando o nome de Nazareno, que viola qualquer mandamento da Torá, ensinando que ele foi abolido, faz parte do sistema do anti-Mashiach, de estar violando os mandamentos. Então, hoje eu vou terminar esse livro de Colossenses, né, e Efésios, numa visão israelita, sobre como que Shaul interpretava nas cartas dele a Torá. As pessoas distorciam as palavras de Shaul porque eles estavam querendo modificar aquela linha de raciocínio que vem desde Gênesis até o Mashiach, do Mashiach para os seus discípulos Netzarim, e os Netzarim para os 4 cantos da terra, para alcançar as 12 tribos. Então, meus irmãos, e a gente tem que ser muito enfático, duro, e a gente não pode ter meias palavras com pseudas pessoas que denigrem a Torá, seja ela quem for, tá? Eu, quando comecei a aprender a Torá, perguntei para o meu instrutor: para quem que eu vou ensinar isso se ninguém na época, 15 anos atrás, nem sabia sobre isso, sobre Torá, né? Como que a gente vai anunciar se as pessoas não querem abrir o seu entendimento para poder conhecer as escrituras numa visão israelita? Só se conhece as escrituras numa visão grega, visão protestante, católica, né? E ninguém fala dos israelitas. E, infelizmente, o sistema mundial anti-semítico, anti-hebreus, querem destruir o nosso povo. Por quê? Porque quem vai ser salvo aqui na terra são exatamente aqueles que vão entrar na oliveira de Israel. Quem não está na oliveira de Israel não tem esperança de vida. Aí ele falou assim: olha, procure quem quer aprender Torá. Eu falei: puxa vida. E eu fui procurando. E eu falei: olha, são poucas pessoas que querem, poucas pessoas honestas, poucas pessoas que querem se desprender de tudo e seguir somente as escrituras.
As pessoas estão sempre com o rabo preso com alguma coisa, ou com dinheiro, ou com cargo, ou com clique, ou com canal, ou com, como é que se diz? Estrelismo. Todas as pessoas que não têm a Torá, não têm o Mashiach como nosso alvo maior, são em segundo plano para mim. Então sempre eu tentei ensinar a Torá para muitas pessoas. E todos aqueles que colocam a Torá em primeiro plano, a gente continua num contato, continua em comunhão, em Havurá, continua aprendendo junto. Agora, todos aqueles que distorcem a Torá e tem um caráter distorcido, a gente descarta também. A gente sabe com quem tem que caminhar. Tá? Os apóstolos sabiam com quem caminhavam. E eu vou ler aqui a carta aos Efésios. Você vai ver várias distorções no termo nomos, upos nomos, ergo nomos, que é expressões que não existia no hebraico. Hebraico, Torá é Torá, lei do trânsito é lei do trânsito, lei de casamento é lei de casamento, lei dos astros é a lei dos astros, lei do amor é lei do amor. Cada palavra tinha uma conotação específica com alguma coisa. Torá é Torá, só que no grego não separaram isso. Tudo que eles falavam sobre lei, eles jogaram como Torá. E hoje você absorve isso. Bilhares e bilhares de bíblias no mundo que ensinam isso. Aí você lança uma escritura numa visão israelita. O que acontece? As pessoas caem de pau. Por quê? Porque você está quebrando um sistema maligno anti-Torá, anti-Israel, anti-povo, anti-12 tribos. Por isso que eu só me junto com o israelita. Eu não me junto com o judaísmo nazareno, com o judaísmo messiânico, o cristianismo desengrejado, o judaísmo ortodoxo. Tenho eles como um foco de ensinar. Mas se juntar para estar anunciando a Torá, para que depois distorça, eu não faço. Fico sempre neutro, ensinando o que foi me dado. E é isso que nós temos que fazer. Olha o raciocínio de Shaul Paulo no livro de Efésios e de Colossenses, que na sua escritura tem milhares de versos adulterados que a gente tem na nossa edição do Verdadeiro Nome. Só que, veja bem, você nunca me viu ficar falando contra as escrituras, mostrando versos. Eu poderia fazer ibope para poder vender mais escritura, fazendo só erros gramaticais ou erros doutrinários. Mas eu ensino a Torá, eu não preciso disso. As pessoas sabem que eles estão no caminho para entrar na oliveira. Então eu não preciso forçar a barra, fazer showzinho business, entendeu? Para poder enunciar a Torá. Nunca fiz isso e nem vou fazer. Mas Shaul HaShaliach, Paulo, como você conhece erroneamente por esse nome, nunca distorceu a Torá. Nunca disse que circuncisão é só para fariseu, para judeu. Não, é a Yahuwah que deu os mandamentos. Os mitzvot, mandamentos, estatutos e juízos para o nosso povo. Quem não é israelita não segue. Não adianta você forçar. Quem não é israelita. Não adianta você falar que a Bíblia dele está errada, está versos errados, se ele não se despertou para a origem da vida dele israelita. Ele não respira como israelita, ele não vive como israelita, ele não tem a nova Jerusalém que desce do Shammai, ele não tem Sião como a esperança dele. Então não perca tempo com quem não quer aprender a Torá. Ah, mas não tem ninguém aqui. Vá atrás. Siga o exemplo de Abraham. Vai andando de cidade em cidade. Não fique preso aí onde você está, a família, a parentes, a emprego, ao lugar bom. Vai atrás para procurar comunidades israelitas. O que mais Satã não quer nesses dias de hoje é que as duas casas se unam. Que não haja uma hierarquia em liderança, em ensinar Torá. Ele não quer isso. Ele quer que cada um faça o que quer. Ele quer que cada um viva por si próprio. Eu não sigo esse raciocínio. Poderia estar no topo da elite, entre aspas, de várias congregações, sinagogas, grupos. Eu poderia. Entendeu? Eu poderia estar fazendo isso. Mas eu não quero. Por quê? Porque não é o meu estilo.
Meu estilo não tem nada a ver com isso. Eu ensino Torá e vou tentar salvar minha casa e meus filhos. E quem quiser ouvir a Torá e passar para os seus descendentes, aprenda conosco. Aprenda nessa escola dos nazarenos, que a gente ralou para aprender. A gente não começou antes de ontem, a gente não tem 2 anos. Pode ver aí, tem vídeos meus de 10 anos aí. Entendeu? E eu nunca fui youtuber. Eu sempre fui pessoa que ensinou a Torá. Sempre postei vídeos para mostrar verdades da Torá. Nunca para fazer ibope, para eu ser o foco da imagem. Eu ser a imagem que conquista as pessoas. Não, é a Torá. Eu sou um israelita, um servo de Yahweh, precisando sempre das piedades de Yahweh. Sou e vou morrer assim. Espero que Yahweh me dê força e me dê esse privilégio de estar com ele até o fim e estar honrando aquele que merece honra. Amém? Todarabá. Vamos lá ver aqui, ó. Aqui em Efésios, vamos começar agora aqui em Efésios, você vai ver aqui no grego original, ton nomus ton entolon en dogmasin katarchesas. Tá vendo? Aqui essa expressão vai ter um nomos, ó. Nomon, tá vendo aqui, ó? Nomon. Aí você vê aqui, ó, que essas passagens não foram estudadas e colocadas numa tradição sem puxar sardinha para ninguém. Eles puxaram sardinha para violar a Torá. Essa é a realidade. Não podemos fazer graça e fazer média. Eles não tinham entendimento de hebraico, de aramaico, eram anti-Torá, servos de Inácio, servos de sistema romano, entendeu? Cheios de paganismo e, ó, destruíram a ideia de que para você ser uma pessoa que volta ao Mashiach tem que voltar à oliveira, a Israel, porque quem não volta à oliveira não tem o Mashiach. Ponto. Até o gentio da oliveira braba, lá em Romanos 11, tem que voltar para a oliveira para ser enxertado. E quem é esses gentios? Esses gentios são efraimitas, que estão retornando à mão do Mashiach. Se você quiser ser uma pessoa que tem perspectiva de vida eterna, ou vida perpétua, como você conhece, você tem que voltar para a oliveira. Olha o que diz aqui em Efésios 2:15. Esse verso também muitos utilizam para denegrir a Torá. Abolindo em sua carne as inimizades, a lei dos mandamentos expressados por ordenanças, ó, para criar em si mesmo, de dois, um só, e novo homem, fazendo a paz. Que engraçado, né? A Torá é inimizade. Eles vão ensinar aqui, ó, a lei dos mandamentos expressados por ordenanças. Aí a pessoa fala assim, não, isso daqui é a Torá, ó, é muita ordenança, é muito mandamento, eu não consigo seguir nada. É lógico que você não segue nada, você foi excluído da oliveira. Você anda pelo mundo afora seguindo ventos de doutrina, ventos de como é que fala? De carinho na alma, palavras que falam só bem, né? Não que a Torá não tenha palavras que falam bem, mas você não aprendeu a seguir os mandamentos do Criador como um filho obedecendo ao pai. E agora você tem que voltar ao seu pai. E você só pode voltar ao pai através do Mashiach, porque ele é o caminho entre você e Yahweh. E o Mashiach é o quê? É a Torá viva. Quando Yahweh deu a Torá no Monte Sinai, aquela Torá expressava o Mashiach. É como a gente entra em contato com Yahweh obedecendo a Torá. Se eu tenho Torá, eu tenho Yahweh. Se eu não tenho Torá, eu não tenho Yahweh. Então, o Mashiach é a Torá. Então, quando você conhece o Mashiach, que é o objeto mais distorcido dentro da religião, a pessoa, né, mais distorcida, eles utilizaram o Mashiach para distorcê-lo, para que você se distancie de Yahweh e dos mandamentos que estão no meio. Então, quando você diz abolindo na sua carne a inimizade, a lei dos mandamentos expressados por ordenança, o que você imaginava lá, aprendeu na igreja? Ou está aprendendo com muitos pseudogrupos aí? Que isso era inimizade. A Torá te criava uma inimizade, que você nunca vai conseguir seguir o Criador conseguindo o mandamento, que ninguém conseguiu. É lógico que não. Um povo podre, fazendo tudo errado lá atrás, israelitas. A Torá era kadosh, pura e boa, e você sendo uma pessoa que está totalmente fora. O problema não é a Torá, o problema é a pessoa. Entendeu? E aí eles
desvirtuavam a Torá quando eles violavam os mandamentos, envergonhavam o nome de Yahweh. Olha só, para criar em si mesmo, de dois um só e novo homem fazendo a paz. Ah, de dois. Aí você também não sabe quem são esses dois, né? De dois. Quem é esses dois? Você não conhece quem é esses dois aqui, ó? Você nunca vai entender a escritura. Ainda tem gente postando nos vídeos lá, xingando, falando besteira, que vem de outros canais aí. Você vê que são pessoas pobres de conhecimento. Porque normalmente quem ensina essas pessoas estão pobres de conhecimento. Por quê? Porque não tem Torá. Entendeu? Tem pessoas que a gente está fazendo vídeos aqui, mas você não falou lá da circuncisão, que não sei. Se você está falando da circuncisão, que você esqueceu de falar, que também está na sua escritura, que está ali falando o contraditório, está na sua escritura. Agora, se você fizer o discipulado israelita, que você não quer aprender, você não vai entender nunca. Que o judeu queria forçar as pessoas a fazer circuncisão para salvar. E a circuncisão não salva. Mas é descartada? Jamais. Israelita faz circuncisão da carne e no coração. Primeiro no coração. Circuncisão não era de fariseu. Não era de hebreu. Não era de judeu. Circuncisão veio de Yahweh. Yahweh deu para o gentil Abraão. Ok? Então, existem várias formas de aprender. Se você não sentar, respirar fundo, começar do zero, achar que sabe, você não vai aprender como israelita, né? E aqui, ó. Olha como que está isso no livro de Efésios. Tendo abolido na sua carne a inimizade, a saber, a lei das ordenanças contidas nos dogmas humanos, ó, para fazer dos dois, Yahudá e Efraim, nele próprio, no Mashiach Yahushua, nessa mão aqui, ó, um só homem, renovado, assim fazendo a Shalom. Nós somos um novo corpo se tivermos um novo nascimento. Esses dois, que aqui, ó, Yahudá e Efraim, só pode se tornar um homem só, chamado Israel, se ele estiver debaixo do Ruach de Yahweh e do novo nascimento, guardando a Torá, não de uma forma legalista. Vou ler de novo. Tendo abolido na sua carne a inimizade de quem? De Yahudá e Efraim, a saber, a lei das ordenanças contidas em dogmas humanos, para fazer dos dois, Yahudá e Efraim, nele próprio, no Mashiach, um só homem, Israel renovado, que nasceu de novo. Por que o Mashiach ressuscita e tem um novo corpo? Porque ele nasce de novo. Nós temos que seguir o exemplo dele, nascer de novo. Se eu creio nele, também vou nascer de novo. Vou ter um corpo novo. Mas eu tenho que seguir os mandamentos do Pai, porque ele seguia. Assim fazendo a Shalom. Eu coloquei só esse aqui de Efésios, agora vamos para Colossenses. Olha só. Tá aqui, ó. Procelossas auto to instaurou. Olha o que quer dizer aqui, ó. Esse versículo também, você vai ver na sua Bíblia assim, ó, as Bíblias que não são israelitas, que são gregas, que são traduzidas por teólogos gregos. Agora vai ter também Bíblias de teólogos gurus aí, entendeu? Até de nazareno, judeu nazareno, para tentar fazer uma distorção dos mandamentos. Tem judeu nazareno, que se diz judeu nazareno, que distorce os mandamentos. Entendeu? Por quê? Porque faz parte de judaísmo. Tudo que você mistura judaísmo, cristianismo ou ismo dentro da Torá, dentro dos nazarenos, vai dar problema. Olha o que está escrito aqui. E havendo riscado o escrito de dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, ó, o qual nos era contrário, removeu do meio de nós, cravando na cruz. O que as pessoas ensinam nesse versículo? Que esse escrito de dívida era a Torá, que havia contra nós nas suas ordenanças. Quer dizer, é a Torá que nos deixava em dívida. Eles ensinam isso. O qual nos era contrário, ó, removeu do meio de nós, ó, tirou a Torá. Olha como que, se você for entender isso, que Shaul diz que ele removeu a Torá do nosso meio. Olha o satanismo aqui. Entendeu? Olha a violação à Torá aqui, ó, cravando no madeiro. Quem removeu? O Mashiach remove a Torá, eles ensinam. Agora, é isso que quer dizer? Não. Que escrito é esse? Vamos ver aqui, ó. Riscando manuscritos de ordenanças, que era contra nós, que persistia contrário a nós, e tirando do caminho, cravou na sua estaca de execução. Que manuscrito de ordenanças era esse?
havia um livro lá na Torá, você tem que fazer o discipulado, senão você não vai entender, que quando a pessoa fazia coisa errada, ele era escrito num livro, os pecados dela. E aquele livro era contra as pessoas. Quando o Mashiach vai no madeiro e destrói esse livro, esse manuscrito de ordenanças, era contra os pecados que cada um cometia, que era escrito o pecado dele lá. Que ele sempre tinha que estar lá vendo, ó, tá o seu pecado aí que você fez. Quando o Mashiach vem, ele nos purifica por total, ele nos faz começar do zero, apaga tudo. Está lá no ensino do livro que era colocado os pecados das pessoas. Em uma dessas passagens fala daquela mulher que tinha a lei do ciúme, que era escrito o nome lá num livro. Vai lá no discipulado e começa lá atrás em Gênesis e você vai ver que livro que era aquele. Se você não conhece a Torá, você vai achar aqui que Shaul está falando que esse livro era o livro da Torá, e não era. Era o livro que as pessoas eram acusadas de todos os pecados. Escreviam ali. Está lá escrito na Torá. Agora, se você distorce, você aprendeu numa escola de mestres anti-Torá, você precisa aprender de novo. Ok? Esta é a explicação de Bamidbar 5:23, onde o sacerdote, eu acabei de falar, escrevia os pecados que as pessoas cometiam em um rolo ou um manuscrito. E o sacerdote as apagava com as águas amargas. Ó. Este manuscrito, com os delitos das pessoas, não tinha nada a ver com o rolo da Torá, com os 5 livros dados pelo soberano Yah e escrito por Moshe a Moisés. Vamos pegar aqui, ó, Bamidbar 5:23. Vou pegar qualquer Bíblia aqui, tá? Bamidbar 5:23. Bamidbar, se eu não me engano, é Números. Números 5:23. Vou pegar qualquer Bíblia aí pra você ver como que tá. Ó, peguei aqui, ó, abri na internet, ó. Tá aqui, Números 5:23, ó. O sacerdote escreverá essas maldições num documento ou num rolo e depois as lavará na água amarga. Olha que coisa, isso aqui depois que ele pecava. E olha que interessante, quando o Mashiach morre no madeiro, ele leva esse livro na amargura dos pecados sobre ele. Então aquele livro representava o Mashiach nos apagando todos os pecados. Não tem mais aquele negócio de, ó, você tem sujeira aí debaixo do carpete, hein? Não, agora ele apagou no corpo dele, porque ele levou a amargura do meu pecado no corpo dele. Essa é a explicação da Torá. Amém? Bendito é o nome de Yahweh. Vamos continuar aqui. Entendimento verdadeiro. Vocês puderam ver, muito bem explicado nesses versos, nos originais do grego para o português, e na explanação israelita do Rav Shaul, apóstolo Paulo, o real entendimento e o significado do livro de Romanos, Gálatas e etc. Agora você poderá entender as outras cartas de Shaul. Muitas pessoas não conseguiam e não conseguem entender as cartas de Shaul, como o apóstolo Pedro diz. Veja o que Pedro escreveu sobre os ensinos de Rav Shaul. E consideram a longa paciência do nosso soberano referente à salvação, como nosso amado irmão Shaul, segundo a sabedoria que lhe foi dada, também vos escreveu. Como também em todas as suas cartas, falando delas acerca dessas coisas, de modo que algumas explicações são difíceis de compreender, que os não instruídos e instáveis torcem. Tá vendo? Enquanto também assim o fazem as outras escrituras separadas, para a própria destruição deles. Então você vê que Pedro, que conhecia o Nazareno também, o Netzarim, sabia que estavam distorcendo as palavras de Shaul. Hoje as pessoas que distorcem, fazem acusações, fazem um monte de coisa falando contra os nazarenos e as nossas palavras distorcendo, é o que acontecia lá atrás. Não muda nada, ok? Não mudou exatamente nada. Ninguém vai fazer carinho em você quando você é um Netzarim de verdade. Vai vir só perseguição, calúnia, falsos amigos, falsos irmãos, falsos nazarenos, falsas pessoas tentando tirar você do foco da Torá, para que você viole os mandamentos da Torá, entendeu? Vamos ver aqui, ó. Veja que o próprio Sholi, apóstolo Pedro, afirmava que haviam, já em sua época, muitos líderes que distorciam as palavras de Shaul, Paulo,
Por isso não é de estranhar que os cristãos tenham como mestres os pais da igreja do passado e que hoje fazem as mesmas coisas denegrindo a Torá. Não é só cristão, não. Hoje são movimentos dentro de judaísmo de desengrejado, judaísmo messiânico, que distorce a Torá. Tá bom? Distorce. Você tem que saber se o Rua vai te guiar em toda a verdade, se eu estou ensinando a verdade ou não. Você tem que buscar o discernimento do Rua. Sabe por quê? Porque quem tem uruas de Arrua, de ninguém é discernido. Tá bom? Quem tem uruas de Arrua nasceu de novo, como lá em Pentecostes. Essas contradições dos tradutores gregos poderão ser explicadas às pessoas que são neutras, sinceras e todos os irmãos que querem entender o real entendimento dos originais das escrituras em hebraico, aramaico e também em grego, até no grego. Sem a corrupção das traduções cristãs do primeiro século, dos pais da igreja e também das várias versões da Bíblia da atualidade. Também inclui o Massorá, a Bíblia judaica do Antigo Testamento, que foi distorcida. Será desvendada a mordaça da mentira do entendimento verdadeiro das pessoas. Assim como Abba Yahua retirou a mordaça do farisaísmo e da tradição humana de Rav Shaul no caminho de Damascheque de Damasco. Lá, quando ele estava indo, né? Estes a quem o soberano escolhe é também tirado as escamas do engano da religião. A mesma coisa que aconteceu com Shaul vai acontecer conosco, tirando as escamas dos olhos para a gente ver as maravilhas da Torá. Amém? O sentido de cada verso mudará completamente quando você começar a descobrir esta verdade das traduções por si mesmo, na mesma visão israelita de Shaul, Paulo e todos os apóstolos, com muita profundidade e entendimento. Você entenderá que o termo igreja, colocado nas Bíblias gregas, também nunca existiu nos originais das escrituras semíticas e nem na tradução das mesmas ao grego. Era a eclesia, que era a congregação no deserto lá de Israel. Todas as cartas eram endereçadas aos israelitas judeus e israelitas gentios de Israel, que eram chamados de congregações messiânicas e não de igreja, na qual estes estavam retornando e eram enxertados na oliveira verdadeira, pois eles eram as ovelhas perdidas da casa de Israel, que o Messias disse que veio buscar e ordenou aos seus discípulos a buscarem esses irmãos perdidos, tanto judeus como efraimitas gentios e estrangeiros também, que de alguma forma tinham uma raiz semítica hebreia lá atrás. Como muitas dessas provas, agora você poderá se defender dos ataques dos dispensionistas, pessoas que abominam a Torá pelo falso entendimento da graça, através das mesmas afirmações abaixo como: a lei foi abolida, que eles falam para você. Não estamos debaixo da lei, mas da graça. A lei foi cravada na cruz. O Cristo cumpriu a lei por nós e não precisamos guardar mais a lei. Paulo, através do livro de Gálatas e Romanos, nos ensina que Cristo nos redimiu da maldição da lei. O fim da lei é Cristo. Quem guarda a lei traz maldição. A lei é somente para os judeus sem graça. Agora tem uma classe aí, hein? De judeus aí que se dizem nazarenos e até pessoas que estão ensinando Torá, hein? Não precisa mais circuncidar e tem mais liderança de nenhum nazareno não, hein? Também vai estar escrito aqui, ó, na nona. Tem o 8, né? E tem a nona. Pessoas que tiram a legitimidade dos nazarenos que ensinam Torá para que eles ensinam qualquer coisa, o que eles acham e entendem e não o que a Torá fala. Nós vamos ensinar a Torá. Aleluia! Essa lei não era a Torá, e sim o legalismo rabínico judaico, através dos originais da Peshita aramaica e também do grego original koiné. Vocês poderão explicar esta verdade escondida há 2012 anos. Lá atrás, hein, esse estudo, em 2002, já tem 8 anos, hein? Tá vendo? Ele já era bem antes disso quando a gente traduziu. Onde este legalismo farisaico era que esperava na época do Mashiach. Era o que operava na época do Mashiach. E que foi abolido pelo sangue do Mashiach, pois a Torá é perpétua. Este entendimento puro e cristalino dos profetas e apóstolos das Escrituras, sobre o significado do ensino sobre Hesed, favor imerecido, que é graça, como você conheceu, mostra que a graça jamais aboliu, feriu ou modificou a instrução Torá do nosso Criador Yahweh. Os dois agentes de Yah sempre trabalharam juntos no plano de Elohim. Rav Shaul, Paulo, criticava em suas cartas, o que Rav Shaul Paulo criticava em suas cartas sempre foi o sistema legalista religioso farisaico e os abusos das tradições dos israelitas judeus, colocadas acima da Torá. Esses conceitos foram chamados de opus nomos, ou sistema legalista
das leis humanas ou tradições rabínicas, na qual Rav Shaul diz que o Mashiach aboliu e sempre as criticava. Estas leis, ou nomos no grego, rabínicas, criavam abusos e mandamentos de homens, como se fosse legal e real interpretação, como se fosse a legal e real interpretação da Torá. Na Peshita aramaica, esse termo, relacionado como obras da lei, está relatado no aramaico como Aivda Denamusa. Olha só, que é equivalente ao hebraico Maser HaTorah, que foi encontrado nos manuscritos do Mar Morto, um pergaminho falando sobre as tradições dos fariseus da época do Mashiach, que era daquela época quando foi descoberto, né? Normalmente traduzido como obras da lei. Olha aqui, ó. Ah, mas ninguém conhece. Lógico, ninguém estuda a Torá. Ninguém quer ver coisas israelitas, quer ver materiais de pessoas e não de israelitas. Jogaram judeus na privada e deram descarga. Acham que os nossos irmãos judeus são todos do mal, entendeu? Exaltam as pessoas e distorcem os israelitas. Na realidade, Maser HaTorah é uma expressão usada para se referir na literatura judaica a atos de importantes rabinos tradicionais da época que foram transformados em preceitos e acrescentados nos mandamentos da Torá, que eram únicos. A premissa era que um grande tzadik justo realizava tal prática. A mesma era capaz de tornar uma pessoa mais justa ou justificado, como vemos em muitos versos das Escrituras. Portanto, o entendimento correto do termo Maser HaTorah é denominado de preceitos rabínicos. Está vendo aí, lá dos fariseus? E não a Torá. De fato, a palavra Maser aparece também na literatura judaica dos essênios, sendo traduzida como os ensinamentos ou preceitos. Por isso que fala Maser Shilihim, Atos dos Apóstolos, né? Ensinamentos. Nem o Mashiach Yahushua, nem seus discípulos apóstolos violaram a Torá perpétua que foi dada no Monte Sinai pelas mãos de Yahushua. Mesmo estando sobre o favor imerecido ou graça na Brit Hadashah, o Novo Testamento, haja vista que esse favor imerecido Hesed já havia no Tanar, lá na Primeira Aliança, sempre houve graça, favor imerecido lá atrás, muito mais do que no Novo Testamento. Ok? Os apóstolos sabiam os termos em aramaico e hebraico para diferenciar a Torá das leis humanas. E quando eles ensinavam suas instruções nas cartas aos israelitas da diáspora, eles sabiam o que estavam escrevendo. Igualmente como muitos dos religiosos fariseus e saduceus de antigamente violavam a Torá por suas tradições humanas. Os cristãos, depois da morte dos apóstolos, que era dos inacianos, né? Todo mundo fala que é cristão, é da escola de Inácio, tá? Depois da morte dos apóstolos, também violaram as escrituras, quando traduziram tendenciosamente estes e vários versos referente à obediência à Torá, quando eles traduziram as escrituras em grego para o português e erroneamente colocaram a Torá como se fosse uma lei qualquer, nomos. Ok? Para defenderem a sua teologia anti-Torá dos pais da igreja do primeiro século, que foi defendido como dispensacionalismo cristão, igreja romana e protestante que substituiu a Israel no Novo Testamento. Hoje quem é no lugar de Israel é a igreja, é Roma, né? Que eles falam isso. O favor imerecido de Yahushua jamais aboliu ou usurpou a Torá, instruções de Yah, na qual ele nos deu através de Yahushua HaMashiach no Monte Sinai, que foi resumida nas 10 palavras ou 10 mandamentos. Abre Yahuá, Bishem Yahushua HaMashiach, abre o seu entendimento e te livre desses homens mal intencionados que defendem as suas tradições religiosas, como o próprio Pedro Kef nos relatou, e lhe revele a sua verdadeira palavra da Bar, a sua Kadosh Torá. Selá, meditem. Ok? Aqui, ó, Morei Yosef Ben Avram, tá aqui, ó, né? Binei Yahushua Sinagoga, que eu sou filiado a esse grupo há mais de 13 anos. Verdadeiro Nome, Aliança Netzarim Brasil, projeto @ Verdadeiro Nome, né? Esse número aqui já não existe mais, tá? Quando eu estava lá em Santa Catarina. Então o número novo está no meu e-mail, você pode entrar em contato comigo. Então, deixa eu sair daqui agora. Deixa eu sair daqui. Beleza. O que nós aprendemos nesses ensinos básicos da lei versus a graça? Que isso foi o quê? Uma armadilha para que você, nos últimos dias hoje, se confundisse de tal maneira que você não entendesse mais
o propósito de salvação do nosso Criador. E nós que estamos ensinando a Torá, já estamos no livro de Amós, já nesse discipulado de 3 anos e meio, estamos no livro de Amós, chegando já quase mais da metade das Escrituras, até chegarmos a Apocalipse, daqui 3 anos e meio, estamos no 2º ano, vamos aprender a construir a casa pelo alicerce e não pelo telhado. O alicerce sempre foi Torá. Qualquer pessoa que for ensinar hoje a você, você tem que saber se ela tem as qualificações de ser no mínimo um servo. Até para ser diácono servo, precisa ter qualificações. Eu já falei aqui sobre isso, servos ou escravos. Todos nós israelitas somos servos uns dos outros, nazarenos uns dos outros, mas existe uma hierarquia. Qualquer pessoa que não segue hierarquia dentro das escrituras, que não obedece às instruções, porque você foi tão, apanhou tanto lá na igreja, apanhou tanto com pessoas que te enganaram, que quando você fala em liderança, fala em estar juntos e se reunir com os irmãos, você fica desesperado, fala, vão me enganar, os caras vão me enganar. Por quê? Porque você já foi massacrado. Entendeu? Os próprios apóstolos eram enganados. Tem um verso que está escrito, que se eu não me engano é em João, se eu não me engano, está escrito assim, esses falsos irmãos saíram de nós porque não eram dos nossos. Porque se eles estivessem conosco, eles estariam conosco até o fim. Existem pessoas que começam bem, ensinando o Torá, e depois distorcem. Sempre vai haver. Você vai ver isso nas escrituras. Os nazarenos tinham perseguidores, pessoas do próprios irmãos que saíram do meio deles. Isso não quer dizer que eu digo que eu sou nazareno, que você tem que acreditar em mim. Você tem que ver se eu tenho fruto, você tem que ver se eu tenho testemunho, você tem que ver se eu tenho uma história, você tem que ver se eu tenho caráter, você tem que ver meu SIC, meu CPF, se está limpo, se eu não sou uma pessoa que se aproveita. Você tem que ver tudo isso de um nazareno. Por isso que nós damos a oportunidade das pessoas aprenderem de graça, aqui usando o YouTube e o Telegram lá, que tá os vídeos lá, para que você aprenda a Torá. Eu não quero pompa, eu não quero pétalas de rosa que você jogar na minha frente a me pisar. Eu quero que você siga a Torá, porque você vai conseguir salvar os seus filhos, a sua família, e vai preservar para os últimos dias a herança, a semente kadosh de Arro, que são os remanescentes de Israel. Amém? Irmão, Shaul Paulo nunca violou as escrituras, nunca ensinou contra nenhum mandamento. Hoje, nós não ensinamos que as pessoas têm que entrar no discipulado e já começar a guardar mandamento. Ele primeiro tem que aprender, circuncidar o coração, conhecer as suas origens, conhecer as coisas, buscar o discernimento dos espíritos, que hoje nós somos enganados frequentemente por falta de discernimento dos espíritos na nossa vida. Qualquer pessoa chega falando bonitinho, colocando você no pedestal e depois puxa o tapete. Por quê? Porque você não tem discernimento. Isso vai acontecer, mas se você tem discernimento do Ruach, você vai se preparar para isso. Você não vai ser pego desprevenido. Então, hoje eu sei que qualquer um que eu ensino hoje, qualquer um que eu ensinei, qualquer vídeo meu que você vê em vários lugares por aí, em canais, em sites, em vídeos, em estudos, eu estou esperando sempre o pior. Eu não estou acreditando que essas pessoas vão estar sempre. Eu já fico com o pé atrás. Por quê? Porque eu sei como que é isso. Entendeu? É triste você ver isso. Mas a gente tem que ter esperança, acreditar nos irmãos, nos verdadeiros irmãos, naqueles que querem aprender a Torá, naqueles que querem seguir o discernimento da Torá, e não seguir homens, não siga homens, canais, igrejas, grupos, sistema, siga a Torá, e a Torá vai te dar todo uma lista de coisas que você tem que fazer, tá bom? Ainda que você não conheça, você tem todo o tempo do mundo, até o dia da sua morte, para aprender. Ah, mas se não der tempo, é Yah que tira a vida, é Yah que dá. Se ele quer que eu fique vivo hoje, quer que eu fique vivo hoje, é para ensinar e viver a Torá. Se você está vivo hoje, é que você tem tempo de aprender a Torá. Amém? Não acredite em ninguém que ensine que Paulo, Shaul, violou a Torá. Tem um monte aí ensinando. Um monte com milhares de seguidores. Milhares de membros. Não acredite nisso. Que Arro te abençoe e te guarde, e te dê uma ótima semana, e continue contando o Homer, os discípulos da
do discipulado israelita, Netzarim, né? Continue estudando a Torá. Yahweh vai abrir o seu entendimento para que você siga as maravilhas da Torá. Shalom, shalom.